Irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Nós vamos dar início então ao nosso estudo. Estamos estudando o livro de Apocalipse e chegamos no capítulo 20. Então, capítulo 20 de Apocalipse. Vimos na aula passada o capítulo 19, hoje veremos o capítulo 20. Vamos ficar em pé e vamos fazer leitura aqui dos primeiros 6 versículos de Apocalipse capítulo 20, depois vamos ter uma palavra de oração. Vamos orar, pedindo a bênção de Deus para nós, para esta manhã, para o estudo. Apocalipse 20, do versículo 1 até o 6, diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Amém. Vamos orar. Nosso amado Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse momento aqui na Tua presença, quando estamos reunidos para estudar a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, a nossa compreensão, o entendimento da Tua palavra. Abençoe cada um dos Teus servos que já estão aqui, aqueles que ainda irão chegar também. Seja conosco, ó Pai, que a Tua palavra venha trazer edificação ao coração de cada um, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos e irmãs. Muito bem. Meus queridos irmãos, este capítulo 20 de Apocalipse é um dos capítulos mais controversos do livro de Apocalipse. E sabemos que o livro de Apocalipse, ele recebe várias maneiras diferentes de interpretação. Quando começamos o estudo de Apocalipse aqui, eu fiz menção sobre algumas linhas de interpretação deste livro, uma linha chamada pré-histórica, que vê no livro de Apocalipse uma mensagem para a igreja do primeiro século, dos primeiros séculos, e quase que esses estudiosos, chamado preterista, coloca grande parte do livro de Apocalipse no cumprimento dos primeiros séculos, principalmente na época que o livro foi escrito, provavelmente lá pelo ano 95, 96, quando Domiciano era o imperador romano. Por exemplo, a besta de Apocalipse, eles aplicam isso como se fosse o próprio imperador romano. A grande Babilônia é Roma, e isso tem, certo, sem dúvida nenhuma, sentido aplicação. Mas é uma linha de interpretação chamada uma linha histórica, que procura interpretar o livro de Apocalipse através dos séculos. Então vai interpretando como se o livro fosse se cumprindo do primeiro século até a segunda vinda de Cristo Jesus. Há uma interpretação chamada poética, que diz que o livro de Apocalipse não deve se preocupar com os detalhes. A preocupação do livro de Apocalipse é mostrar o cumprimento de Deus, a soberania de Deus na história da humanidade. Cristo é o vencedor. E há a maneira de interpretar chamado dos futuristas, que acredita que o livro de Apocalipse, em grande parte, muitos destes autores acreditam que a partir do capítulo 4 até o final do livro de Apocalipse se cumprirá nos últimos anos da história
do povo de Deus aqui na terra, principalmente num período que ele chama de grande tribulação. Mateus fala sobre uma grande tribulação no capítulo 24, e segundo muitos desses intérpretes, acredita que Jesus arrebatará a sua igreja, e depois do arrebatamento dessa igreja vem esse período da grande tribulação. De um modo geral, os autores colocam como 7 anos essa grande tribulação. Então, grande parte do livro se cumprirá nesse período. Há outros chamados, numa interpretação futurista, dos chamados pré-milenistas históricos, que não tem essa interpretação, que haverá um arrebatamento, uma segunda vinda de Jesus em 2 etapas. Um arrebatamento e depois, voltando com a igreja depois de 7 anos. Muitos autores já não entendem desta maneira. Então a gente já percebe que há várias linhas de interpretação do livro de Apocalipse. E com respeito ao capítulo 20, esse se torna muito crucial na interpretação, porque há 3 maneiras mais claras, há outras maneiras, mas 3 correntes de interpretação do capítulo 20 de Apocalipse. E por causa dessa expressão que aparece aqui, mil anos, então muitos dos chamados pais da igreja, depois da morte de Jesus, então aqueles discípulos dos apóstolos, chamados pais da igreja, do final do 1º século até praticamente o final do 3º século, muitos desses intérpretes da Bíblia Sagrada, eles eram chamados de pré-milenistas. O que é um pré-milenista? Estes autores pré-milenistas, eles acreditam, ou como acreditavam aqueles do passado e acreditam dos presentes, que o milênio será um reino literal de Jesus aqui na terra. Que Cristo voltará com a sua igreja, estabelecendo um reino literal aqui na terra, e Cristo reinará sobre as nações. Ainda haverá nações de gente não glorificada durante esse período do milênio. Muitos, como eu disse, dos pais da igreja seguiram essa linha chamada pré-milenista. No 4º século, depois da chamada conversão de Constantino, houve um pensador que é conhecido de todos, muito famoso na história da igreja, Agostinho, Santo Agostinho, conhecido como Agostinho de Hipona. Ele foi o primeiro, não foi o primeiro, houve um discípulo dele que teve essa interpretação, mas por causa da influência de Agostinho, ele diz o seguinte: a igreja já está no milênio. Então o milênio, segundo ele, não era um milênio de um reino literal, era um reino espiritual com avanço do cristianismo. Quando o próprio imperador romano, Roma foi grande hostilizadora e perseguidora da igreja nos 3 primeiros séculos. Quando o próprio Constantino, imperador romano, adota o cristianismo como a religião oficial do império, então muitos ficaram muito empolgados, dizendo: nós já estamos, a igreja já está no milênio. Então o reino de Cristo é um reino espiritual. E essa posição de Santo Agostinho, e não se sabe ao certo se Santo Agostinho era um milenista nesse sentido, ou se era um pós-milenista, fica meio em dúvida essa questão, porque há uma diferença também desse chamado milenismo, ou se não amilenismo. Essa palavra milenismo não devia existir, porque amilenismo quer dizer não milênio, ninguém nega o milênio. É interessante como se interpreta este milênio. Os milenistas, eles não negam o milênio, eles negam o milênio literal de Cristo reinando na terra. Aqui para eles o milênio é um reino espiritual, segundo então esses amilenistas, que é chamado de amilenista, o milênio começou com a vitória de Cristo na cruz. Essa prisão de Satanás que fala que Apocalipse, eles baseiam em Mateus capítulo 12, Marcos capítulo 3, quando Jesus diz que ninguém entra na casa do valente sem primeiro amarrar o valente. E após amarrar o valente, então pode saquear
todos os seus bens. Então essa prisão de Satanás que eles colocam, essa vitória que a igreja hoje tem sobre Satanás, sobre o reino das trevas, a autoridade que Deus deu para a igreja, para pisar serpentes, escorpiões, todo o poder do inimigo, aquilo que Marcos capítulo 16 disse, e de pregar o evangelho a toda criatura, quem crê for batizado será salvo, quem não crê será condenado, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano algum. Então essa prisão de Satanás, segundo esses amilenistas ou amilenistas, significa que já Satanás está preso no sentido que a igreja tem vitória sobre ele. O pós-milenismo, a ideia do pós-milenismo é que o milênio ele vem de maneira paulatina, de maneira progressiva, com o avanço do evangelho. À medida que o evangelho vai se expandindo sobre a face da terra, e segundo ele as nações iam se convertendo a Cristo Jesus, e uma vez que a nação se torna cristã, significa nunca 100%, mas quando mais da metade de uma nação se declara o cristianismo, então é uma nação considerada cristã. Então, com esse avanço da igreja, eles acreditavam de maneira muito otimista que o evangelho ia trazer uma mudança tão grande nas pessoas, que as pessoas iam desistir das guerras, de nação contra nação, com o desenvolvimento da cultura, a miséria, a fome ia desaparecendo. Então o milênio vinha de maneira vamos dizer assim, paulatina, progressiva. Então tem essas três correntes de interpretação deste capítulo 20 de Apocalipse. Essa interpretação de um reino, de um milênio literal, de um reino de Cristo. Muitos desses autores, como George Eldon Ladd, que é uma grande autoridade do Novo Testamento, já falecido, 1000 anos não precisa interpretar de maneira literal, 1000 anos, mas é um grande período de paz, de tranquilidade na face da terra, com Cristo reinando aqui sobre a face da terra. O pós-milenismo, que esse reino vinha de maneira paulatina, ele foi muito divulgado no século XVII, no século XVIII, até o início do século XIX, com o avanço da tecnologia, do desenvolvimento, carro, avião, todas aquelas coisas. Então está chegando então, agora o evangelho vai ser pregado, anunciado em pouco tempo, então as nações vão se converter, então virá esse período de milênio, de paz, de um grande período de paz e prosperidade na face da terra. O pós-milenismo começou a entrar, era a posição oficial da Igreja Católica. Interessante que hoje tem vários grupos protestantes que estão voltando isso, dando ênfase a esse reino de Cristo, um reino espiritual com grande avanço da igreja, o progresso da igreja. Mas ele teve um declínio muito grande no século XX. E nem foi por uma questão hermenêutica de interpretação na Bíblia Sagrada, porque o pós-milenismo era muito otimista nessa questão do avanço, do progresso, do evangelho, da mudança das nações. É que aconteceu no século XX a chamada Primeira Grande Guerra Mundial, com a morte de tantas pessoas. Mais de uma década, 2 décadas depois, estoura a Segunda Guerra Mundial, e também com morte de tantas pessoas. O que aconteceu no Japão, naquelas 2 cidades lá, Hiroshima e Nagasaki, então com bombas. Então o pós-milenismo começou a entrar no declínio. O homem não está melhorando coisa nenhuma. De repente, no mesmo século, 2 grandes guerras. Sempre houve guerra na face da terra, mas guerra de uma extensão tão grande como a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Grande Guerra, com o nazismo matando tantas pessoas, ciganos, judeus. Historiadores dizem que mais ou menos 6 milhões de judeus foram ceifados na época do nazismo. Então o pós-milenismo começou a entrar num declínio. O pós-milenismo é muito longe do chamado pré-milenismo. Então muitos do chamado pós-milenismo foram para o chamado amilenismo,
que esse milênio é um reino espiritual, que uma hora pode estar bem, uma hora pode estar mal, então, mas Cristo já está reinando na face da terra. Observa então que há correntes diferentes nessa interpretação aqui desse capítulo 20 de Apocalipse. E a gente tem que entender que a gente piedosa, a gente séria na Escritura Sagrada, que tem interpretações diferentes nesse sentido. Então, provavelmente, o texto não é tão claro assim, porque se fosse tão claro, provavelmente a interpretação seria praticamente a mesma. Se há divergências tão grandes, diferença tão grande nessa linha de interpretação, é porque a gente tem que ter a humildade de reconhecer que o texto não é tão fácil de interpretar. Eu, pessoalmente, eu sou de uma linha chamada pré-milenista histórica. Há um pré-milenismo, e é importante entender essa diferença. O chamado pré-milenismo, chamado dispensacionalista, ou se não pré-milenismo literalista, vamos dizer assim, é desta linha que a vinda do Senhor Jesus se dará, a segunda vinda, em duas etapas. Ele vem primeiramente para arrebatar a sua igreja, leva a igreja para o céu para passar esse período de 7 anos e depois voltará com a igreja. Eles são bem literalistas na interpretação, por exemplo, acredita que vai construir um templo lá em Jerusalém, que o povo de Deus no milênio vai estar oferecendo sacrifícios. Para mim isso fica muito, muito estranho, uma vez que o sacrifício de Cristo já foi feito e o sacrifício de animais torna-se uma coisa muito estranha na interpretação, mas eles são muito literalistas nessa interpretação do pré-milenismo. O chamado pré-milenismo histórico, que muitos dos pais da igreja, como eu disse, era dessa linha pré-milenista, acredita-se nesse reino literal de Cristo Jesus. Cristo reinando durante um tempo aqui na terra, mas a segunda vinda de Cristo não é em duas etapas, é apenas uma segunda vinda de Cristo Jesus para estabelecer o seu reino aqui na terra, que o texto recebe várias interpretações diferentes. E, como eu disse, eu sigo essa linha do chamado pré-milenismo histórico. Eu acredito que nessa prisão de Satanás, embora temos que entender essa prisão de Satanás não de maneira também literal, no sentido, um anjo desce do céu, pega uma corrente e prende Satanás. Olha, Satanás é um espírito, como é que se prende um espírito com uma corrente? Mas é que o seu poder será neutralizado durante esse período. Ele não estará enganando, a expressão, ele não estará enganando as nações nesse tempo. Agora, se a gente diz que Satanás hoje não engana as nações, é um negócio muito complicado. Ele é chamado na Bíblia o príncipe deste mundo, ele é chamado em Coríntios capítulo 4, o Deus deste século. O apóstolo São João, na sua primeira epístola, no capítulo 5, diz que o mundo jaz no maligno. E essa expressão, o mundo jaz no maligno, dá uma ideia como se Satanás estivesse com o mundo no seu colo, minando o mundo, certo? O mundo jaz no maligno. Então dizer que Satanás hoje não engana as nações é uma coisa estranha, na minha maneira de interpretar essa questão do livro de Apocalipse. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, o espírito da desobediência, que atuava na nossa vida, mas não atua mais, segundo Efésios capítulo 2, mas atua naqueles que não têm a graça de Jesus, a salvação de Jesus, o nosso Senhor. Muito bem, então eu vou agora discorrer um pouco sobre o capítulo aqui, e eu gostaria até, talvez, se conseguir deixar uns 10 minutos para a gente discutir, porque nós estamos filmando então a nossa aula, eu não vou dar oportunidade
para perguntas aqui, porque só eu estou com o microfone. Se vocês fizerem a pergunta, então não vai sair lá e vai ficar ruim, porque estamos gravando esta aula aqui. Muito bem, o texto começa dizendo, no capítulo 19, nós vimos então o que nós chamamos da parousia, a segunda vinda de Cristo Jesus. Começa o capítulo 19 com aquele grande festa no céu, um grande júbilo no céu, e para esse momento maravilhoso das bodas do Cordeiro. Depois, a partir do versículo 11 do Apocalipse capítulo 19, nós vemos então Cristo, que é o vencedor da besta e do falso profeta. E o capítulo vai terminar então com esta prisão da besta e do falso profeta. Vamos só ler aqui o versículo 20 e versículo 21, para a gente entrar no capítulo 20. Mas a besta foi aprisionada, disse o texto, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que age com enxofre, dentro do chamado Gehenna, essa expressão grega que é traduzido como o lago de fogo aqui. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Agora então entra, para mim, a essa sequência cronológica do livro aqui. Isso é muito interessante. Eu já li muitos comentários do livro de Apocalipse, por Hendricks, por exemplo. Ele diz que isso aqui, Apocalipse capítulo 19, descreve a vinda de Jesus e não há uma sequência. O capítulo 20, então, fala daquilo que vai estar acontecendo antes da vinda do Senhor Jesus, nesse período de apostasia espiritual. Mas me parece que há uma sequência aqui no livro. Então diz, então vi, versículo 1 do capítulo 20, então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Nós já vemos um anjo abrindo o poço do abismo em Apocalipse capítulo 9 e saindo aquela legião de demônios dali. Então, novamente, nós vemos essa expressão aqui. Vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão. Interessante, as mesmas palavras usadas para o dragão de Apocalipse capítulo 12 é usado aqui. O grande dragão, que é a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Então essa pessoa com esses vários adjetivos, chamado dragão, esse monstro terrível, que é a antiga serpente, com aquela astúcia que enganou a Eva lá no paraíso, o diabo, o grande acusador dos irmãos, e Satanás, o grande opositor da igreja. E o prendeu por mil anos. E o texto disse, lançou no abismo. Interessante que Apocalipse capítulo 13, aquela besta que surge do mar, do abismo, um homem revestido do poder de Satanás aqui. Então lançou no abismo, e não no Gehenna, onde está a besta e o falso profeta, mas lançou no abismo onde havia aquela prisão daqueles seres monstruosos de Apocalipse capítulo 9. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse. Não enganar a igreja, porque a igreja, o diabo não engana, temos o Espírito, mas para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Então Satanás é colocado num abismo, é preso num abismo aqui, e o texto é muito claro, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os mil anos. Agora interessante, depois disto é necessário que ele seja solto, pouco tempo. Os chamados pós-milenistas, ou se não milenistas, dizem, mas qual o sentido? Cristo reinar na terra nesse grande período, interprete de maneira literal, 1000 anos literal, ou um grande período, interessante, porque esse é um número completo, né? 10 elevado à potência de 10, de 2 dá 100, a 3 vai dar 1000 exatamente, é um número completo, é muito natural
esses números completos na Bíblia, que às vezes não precisa ser interpretado de maneira literal. Pode ser menos, um longo período, pode ser mais, não se sabe ao certo. Daí eles questionam, mas qual a razão? A razão de uma prisão de Satanás durante mil anos, um período longo, aqui Cristo reinando sobre a face da terra, tirando as guerras, tirando as injustiças, tirando as corrupções, tirando tanta desigualdade social, tanta coisa, porque acredita-se no reinado próspero, de paz aqui na terra. Qual o sentido depois de o microfone aqui falhou, depois de 1000 anos, depois de 1000 anos, então, soltar Satanás? É necessário que ele seja solto pouco tempo. E eles questionam, não tem nenhum sentido, segundo eles. Agora, o que acredito, os chamados pré-milenistas, tem sentido. É porque durante o reinado de Cristo aqui na terra, Cristo reinará, diz o texto sagrado, com seu cetro de ferro, a igreja reinando com ele. E é interessante que nós já vemos em Apocalipse capítulo 5, aquela promessa de nós reinarmos sobre a terra com Cristo Jesus. Agora, se não haverá nação, reinar sobre o quê? A igreja reinando sobre ela mesma, então, segundo os amilenistas, então haverá nações ainda de gente com um corpo não glorificado durante esse período de 1000 anos. Algumas passagens de Isaías, por exemplo, falando sobre um período de paz, diz que morrer aos 100 anos é morrer jovens. Aquele que pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Então haverá pecado na face da terra pela natureza corrupta do ser humano. O texto diz que a duração de um homem será a duração de uma árvore. Sabemos que tem árvore que pode durar centenas de anos, meus queridos irmãos. Não 100 anos, mais de 100, 200, 300 anos. Então, por que é necessário que Satanás seja solto depois deste período de paz? A explicação que dá os chamados pré-milenistas é o seguinte: é que no milênio todos vão ter que se sujeitarem a Cristo Jesus, como Rei dos Reis e como Senhor dos Senhores, aquilo que nós vimos em Apocalipse capítulo 19. Tem na sua coxa o nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem toda a autoridade. E a igreja reinando com Cristo Jesus aqui na terra, gente com um corpo já incorruptível, num corpo glorificado. Então, segundo a interpretação dos pré-milenistas, Satanás tem que ser solto da prisão, porque no milênio, de alguma forma, todos vão ter que se sujeitarem a Cristo. Vão ter que se sujeitarem a Cristo Jesus, o Senhor da glória. Mas Deus não quer que ninguém faça isso de maneira forçada. Segundo eles, é necessário que Satanás seja solto da prisão para ver quem é de fato que está servindo o Senhor de coração ou porque é obrigado a servir o Senhor. Essa é a explicação que se dá desse texto pelos pré-milenistas. É necessário que ele seja solto da prisão. Os chamados pós-milenistas e a milenista diz que Satanás está preso hoje e que essa soltura de Satanás é que nesse período de grande tribulação, então o anticristo vai agir sobre a face da terra, a besta, e Deus permitindo que o anticristo opere sinais extraordinários, conforme nós vimos em Apocalipse, capítulo de número 13. Mas essa interpretação pré-milenista, então, quando diz que é necessário que ele seja solto por pouco tempo, então exatamente porque durante o período, esse grande período chamado de 1000 anos, a expressão milênio não aparece nenhuma vez em Apocalipse, aparece a expressão 1000 anos, mas é lógico que a ideia é de milênio. Então o versículo 4 diz: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, e vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca da besta na sua fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essa expressão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eu vou ler o versículo 6, 5, para vocês entenderem. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira
primeira ressurreição. Olha como a linha que uma pessoa segue na interpretação vai influenciar muito na interpretação do restante da Bíblia. Esse versículo 4, que diz aqui de maneira muito clara, e não receber a marca na fronte, na mão, e viver o reinar com Cristo durante os 1000 anos. Quem são esses? O servo de Deus, tanto mártires, certo, que não receberam a marca da besta, morreram por causa de Cristo, então reviveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Mas como se interpreta os chamados amilenista ou pós-milenista? Esse reviveram aqui, ou viveram, segundo eles, não é uma questão física, é uma questão espiritual. É que, segundo alguns textos da Bíblia, o homem sem Cristo está morto nos seus delitos e pecados, não é verdade? Então, aquele que ouve a minha palavra, ainda que seja morto, viverá, e todo que crê em mim não morrerá eternamente. Então, eles acreditam que essa primeira expressão, e é um verbo aqui, o verbo zal, esse verbo zal no grego, é a palavra para viver. Eu vivo, o verbo está aqui no modo que nós não temos em português, chamado modo auristo. Então, exazan é a expressão do verbo aqui, quando usa essa expressão aqui, que eles viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Então, essa primeira ressurreição, para o chamado amilenista e pós-milenista, é uma ressurreição espiritual que se dá com a conversão do indivíduo. Então, reina com Cristo. Por exemplo, esses que morreram, a outra interpretação, morreram por causa de Cristo, então eles estão nos céus, de alguma forma, reinando com Cristo nos céus, não aqui na terra. Mas é muito complicado, e qualquer estudioso sério da Bíblia, principalmente aqueles que conseguem estudar a Bíblia na língua original, no caso do grego aqui, eles têm grande dificuldade com isto, porque é muito difícil. Uma das regras mais importantes da interpretação de um texto na Bíblia é que ele tem que ser sempre interpretado dentro do seu contexto. Primeiramente, o contexto imediato do texto, depois o contexto mais amplo do capítulo, do próprio livro da Bíblia, e na interpretação de Lutero, interpretado dentro da visão de toda a Bíblia, porque a Bíblia, segundo Lutero, interpreta a própria Bíblia Sagrada. Tem que ter essa harmonia na interpretação. Primeiro, o texto tem que ser interpretado dentro do contexto imediato. Qualquer coisa que você vai ler deve ser mais ou menos assim. Depois o contexto mais amplo, que seria o próprio capítulo inteiro. Depois o contexto do próprio livro de Apocalipse, e dentro de uma visão de toda a Bíblia Sagrada. E a dificuldade aqui no texto é que essa primeira, então, ressurreição, e viver o reinar com Cristo durante os 1000 anos, os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Alguns dizem, mas não tem segunda ressurreição na Bíblia Sagrada. Seria uma redundância muito grande dizer primeira ressurreição, se não tem segunda ressurreição. A própria expressão, a primeira ressurreição, já dá um entendimento que haverá uma segunda ressurreição. É a mesma coisa dizer que Jesus, vamos dizer assim, a pessoa tem um filho, o primogênito, você não tem outro filho. O primogênito é o primeiro, tem que ter um segundo, senão senão é o unigênito, certo? É o filho único. Mas então a grande dificuldade de colocar essa primeira ressurreição como a conversão das pessoas, que em outros contextos da Bíblia, dos evangelhos, dá essa ideia, embora não usa essa expressão ressurreição, usa a expressão, outra expressão lá nos evangelhos. Então aqui e viver e reinar com Cristo durante os 1000 anos. Então os pré-milenistas acreditam que essa ressurreição é a ressurreição física, para reinar com Cristo durante os 1000 anos. Não nos céus, mas reinando sobre a terra. Porque quem morre não está reinando com Cristo nos céus, meus queridos. Eu acredito que quem morre vai estar com Cristo no céu, sem dúvida nenhuma. Quando Paulo diz, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é muito melhor, enquanto no corpo estamos ausentes, porque andamos por fé e não pelo que vemos, preferimos deixar o corpo. Ou senão Filipenses 1, 22 e 23, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Nós já vimos em Apocalipse capítulo 6, aqueles que morreram
E João vê debaixo do altar as almas dos decapitados por causa da palavra do Senhor Jesus. E eles perguntando: Senhor, até quando o Senhor vai julgar o nosso sangue e dos que habitam na terra? Lembro que o Senhor disse: não, é necessário que vocês repousem ainda por algum tempo, até que se complete o número daqueles que vão ser salvos. Eles estão repousando, estão descansando, esperando, porque para reinar, meus queridos irmãos, precisa ter um corpo, seja um corpo incorruptível, um corpo imortal, um corpo de glória, mas eles não estão em corpo ainda, não aconteceu ainda a primeira ressurreição. Então, na minha maneira de interpretar, essa é a razão que eu assumi uma posição chamada do chapado pré-milenismo histórico, porque é complicado, na minha maneira de interpretar, ver essa primeira ressurreição como ressurreição espiritual e a segunda ressurreição como ressurreição física, dentro de um texto que vem junto. Porque esse negócio de versículo nem existia, né? Versículo foi uma coisa que vem depois. O texto original da Bíblia não tem versículo, não tem capítulo, não tem título. Então, era escrito isso lá, muitos anos depois que foi feito. E, por sinal, a gente deve agradecer a Deus esse trabalho, porque fica mais fácil de achar na Bíblia. Mas, às vezes, traz grande problema para o intérprete da Bíblia Sagrada. Porque o capítulo está separando e o capítulo está seguindo a mesma ideia de pensamento. De um versículo para outro, não se complementa a ideia. Então, isso, às vezes, traz um prejuízo. Por isso os grandes exegetas não tá nem aí para essa questão de capítulo e versículo. Ele pega o texto, os parágrafos, ou chamado uma película, para onde termina uma, onde começa outra na interpretação da Bíblia. Isso é muito mais importante, sem dúvida nenhuma. Então, meus queridos irmãos, os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Qual é a ideia? Essa é a primeira ressurreição. A ideia da primeira ressurreição, que é uma ressurreição dos salvos. Dos salvos. A segunda ressurreição, então, seria essa segunda ressurreição de gente que viveu nesse milênio e todos os perdidos. Na primeira ressurreição é a ressurreição do salvo, porque bem-aventurado o santo, que faz parte da primeira ressurreição, sobre eles não tem poder a segunda morte e reinarão com Cristo durante os 1000 anos. Há uma bem-aventurança, nós no início do estudo aqui, estudamos as 7 bem-aventuranças que tem no livro de Apocalipse. Apocalipse quase tudo vem em 7, é interessante porque deve existir muitas outras bem-aventuranças além das 7 mencionadas. 7 é o número de totalidade, de plenitude. Então tem muitas outras bem-aventuranças além dessas 7 aqui, mas temos 7 bem-aventuranças e essa aqui é uma dessas bem-aventuranças. Bem-aventurado o santo que tem parte na primeira ressurreição. Daí, mas não tem segunda ressurreição na Bíblia. Mas qual a ideia da primeira ressurreição se não tem segunda? E reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Embora não tenha a expressão segunda ressurreição, mas a compreensão dela está aqui. É a mesma coisa dos chamados unitarianos, de uma trindade não existe. Não existe essa ideia de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus é um, porque não tem a palavra trindade na Bíblia. E é verdade, não tem mesmo não. Mas a ideia das 3 pessoas está aí. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo não é nem o Pai nem o Filho. As 3 pessoas estão claras na Escritura Sagrada. Embora não tenha a palavra trindade, mas a ideia de uma triunidade, de um Deus triuno, em 3 pessoas, está claro. E a trindade é a maneira que Deus se revela, como Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas isso está presente na Escritura, sem dúvida nenhuma. Então, verso 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Essa é outra ideia interessante. O que é primeira morte e segunda morte? Para dizer, na Bíblia Sagrada tem 3 tipos de morte. Uma morte espiritual, o homem sem Cristo está morto nos seus delitos e pecados. Há uma morte física, quando o espírito, a alma, deixa essa matéria, esse corpo aqui. Essa é a primeira morte na Bíblia nesse sentido. E a segunda morte é a morte eterna, a separação eterna de Deus. Sempre, quando você vê essa palavra na Bíblia, morte, você une-se a essa palavra, põe assim, morte é igual separação. Sempre, sempre, sempre.
Morte espiritual, o homem está separado de Deus. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, separado. Morte física, quando o espírito, a alma, essa parte imortal, deixa a matéria, o corpo. Morte eterna, é a separação eterna de Deus. O lago, o inferno e o lago, o Hades, foram lançados para dentro do lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, morte dá essa ideia. Morte não dá ideia de extinção, de fim, dá ideia de separação na Bíblia Sagrada. Então, esse versículo aqui, 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Já ressuscitaram nesse corpo imortal. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. E Apocalipse capítulo 5 diz que reinarão sobre a terra, a terra. A igreja estará aqui na terra nestes 1000 anos para reinar com Cristo durante esses 1000 anos. Agora, versículo 7. Satanás, ou melhor, quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, essa expressão Gog e Magog, que é uma expressão que está no livro de Ezequiel, capítulo 38 de Ezequiel, Gog como pessoa e Magog, mas ela dá a ideia de toda a terra, da autoridade de toda a terra. Então Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas nações, então, é como areia do mar. Uma grande multidão. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida, provavelmente Jerusalém. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Na parousia de Cristo Jesus, quando ele vem, a espada que sai da sua boca destrói aquelas nações que estão aliadas ao anticristo numa batalha chamada de Amargedon. E ali é convidado então os abutres, aves de rapina, para comer carne de cadáver. E aonde estarão o cadáver, eles se juntarão os abutres, já disse Jesus no Evangelho. Aqui não, aqui é diferente. Lá morrem essas pessoas pela espada que sai da boca daquele que está montado no cavalo branco. Aqui é o fogo destruirá todos aqueles que se aliaram então a Satanás. E agora diz o diabo, que é o sedutor deles, o grande enganador, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, lá no Guiena, onde já se encontra não só a besta, como o falso profeta. Quando que a besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo? Antes destes 1000 anos. Daí, meus queridos irmãos, é muito complicado se não entende essa questão do 1000 anos como um período literal de Cristo reinando. Porque a besta e o falso profeta, eles são lançados antes destes 1000 anos. E se Apocalipse capítulo 13 vai dizer que antes da vinda do Senhor, que vai se manifestar esse Nico, o filho da perdição, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca, daí a coisa fica muito complicada. Se essa besta, esse falso profeta, já foram lançados nesse abismo, não, é complicado essa interpretação. Então agora esse versículo, o diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ninguém vai estar nesse lago de fogo, ninguém está hoje nesse lago de fogo ainda, chamado Guiena, certo? A pessoa quando morre, se ela morre salva, para mim ela vai estar com Cristo. Se ela morre perdida, ela vai estar no Hades. Hades não é o lago de fogo, é o mundo dos mortos, daqueles que morrem sem Cristo Jesus. Essa é a interpretação, é uma interpretação antiga do judaísmo. Eles acreditavam que no Sheol, que é a mesma palavra que é traduzida no grego para o Hades, era o mundo dos mortos. Havia o lugar dos justos e o lugar dos injustos. Quando morre Lázaro, vai para o seio de Abraão, lugar dos justos. Com a morte de Cristo, quando ele leva cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, Deus levou do Hades os espíritos dos salvos para um lugar chamado paraíso, uma palavra aramaica, então para estar com Cristo Jesus. A ideia da igreja
dos pais da igreja é que quem morre salvo hoje vai estar com Cristo. Quem morre perdido está no Hades, aguardando o julgamento. Por isso o Hades vai ter que devolver os seus mortos, diz a palavra de Deus. Então, queridos irmãos, hoje ninguém está. Os demônios, a besta surge do abismo, o próprio Satanás aqui não é então para atormentar, e ele é lançado, então primeiro a primeira besta, o falso profeta, é lançado no Guiena, depois dos 1000 anos então, é que Satanás será lançado neste lugar. Depois, quando haver o julgamento, e aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida, será lançado para dentro do lago que arde com fogo e enxofre. Ou segundo disse Jesus, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Eu acho que uma das coisas mais tristes lá no Guiena, no lago de fogo, é que você vai ser um inquilino lá intruso. O inferno não foi preparado para você nem para ninguém. Foi preparado para o diabo e os seus anjos, não para o homem. Mas o homem vai para lá por se rebelar contra Deus e não receber o Senhor Jesus na sua vida. Então aqui, a partir do versículo 11, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu e nem se achou lugar para eles. Vi também, olha aqui, os mortos. Que tipo de mortos? Os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E se os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu o mar, interessante que essa expressão em Daniel 7, diz que abriram-se os livros, e o livro da vida está ali também. Deu o mar, os mortos que nele estava, certo? A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. A morte e o além é a palavra Hades aqui, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. A primeira morte, a morte física. A segunda morte, a morte eterna ou a morte espiritual. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Da ideia que só salvação em Cristo Jesus, porque para ter o nome escrito no livro da vida, precisa ter Cristo na sua vida. Mas todos serão julgados, porque todos terão que comparecer perante esse tribunal, para dar conta do bem e o mal que fez através do corpo. Somos salvos somente pela graça de Deus, mas serão julgados pelas obras. Salvação é pela graça, galardão é pelo que você fez, na motivação certa ou errada que a pessoa fez. Condenação também, se não tem um nome escrito no livro da vida, vai ser condenado. Mas há diferença de níveis de condenação, não de tempo, mas de maior rigor ou menor rigor, conforme disse Jesus em Lucas, lá no Evangelho de Lucas. Então todos serão julgados, porque Deus julgará o mundo com justiça, diz o apóstolo São Paulo em Atos capítulo 17. Então, queridos irmãos, hoje chegamos nesse capítulo, então, desse chamado milênio, nesse reino de Cristo. Como eu disse, os chamados amilenistas, ou milenistas, no sentido de que o reino é espiritual, o milênio começou quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Apocalipse 12 faz parte da interpretação dele, porque quando Jesus sobe aos céus, então naquele capítulo lá, Satanás, com a terça parte dos anjos, é expulso daquele lugar cheio de fúrias. Interpreta então que esse reino espiritual. Pós-milenismo é que esse reino está vindo de maneira lenta, progressiva. Então tem que ser bastante otimista para acreditar nisso, porque infelizmente o mundo está piorando. Por se multiplicar o que? Aumentar a iniquidade, o amor se esfriará. Daí Jesus diz, quando voltar o Filho do Homem, porventura achará fé sobre a face da terra? Essa ideia que o mundo está melhorando, convertendo, essa é uma grande tristeza para nós. Embora a igreja cresça em alguns países, há um avanço maior hoje do islamismo do que do próprio cristianismo, infelizmente, meus queridos irmãos. Então esse reino é bonito, é otimista,
traz alguns benefícios, a ideia que nós temos que evangelizar, tudo isso é maravilhoso, certo para o reino vir, mas é uma ideia que para mim não vejo base na Escritura. Ela nasceu num momento de euforia, quando o próprio Constantino se diz cristão, e aquilo que parecia ser uma maravilha foi uma desgraça, porque a igreja foi a apostatar, a igreja tornou-se aliada com o Estado, começou a entrar no cristianismo toda espécie de paganismo. Nos 3 primeiros séculos da igreja, a igreja era uma igreja muito mais pura, uma igreja muito mais ousada, conforme disse Justino Mártir, o sangue dos mártires, a semente do evangelho, quanto mais gente morria, mais gente se convertia a Cristo Jesus. A chamada conversão de Constantino, que é muito discutida, nem sabe se ele converteu de verdade, porque ele nunca quis ser batizado, pouco antes de morrer que ele resolveu ser batizado. Parece que é muito mais uma questão política, o império já estava em decadência, tudo aquilo. Então, mas Agostinho vive nesse momento de otimismo da igreja e outros chamados. Como eu disse, com as 2 guerras do século XX, o pós-milenismo começou a entrar num grande declínio. Muito bem, o milenismo é esse reino que Cristo está reinando hoje, que o diabo está preso, que o diabo não pode enganar as nações. É uma coisa para mim meia estranha. Daí a minha posição chamada do pré-milenismo histórico. Eu vou terminar por aqui para a gente ter um tempinho aqui para tentar discutir sobre esse assunto. Agora, meus queridos irmãos, com todo respeito a quem pensa diferente. Porque existem cristãos piedosos. Por exemplo, a igreja adventista do 7º dia já tem interpretação totalmente diferente. A igreja adventista do 7º dia, só um momentinho que ainda está filmando aí, só um momentinho. A igreja, na interpretação deles, é que o milênio é nos céus. É que Deus, quando Jesus, o advento, o milênio é no céu. Quando acontecer o advento de Cristo, a palavra adventista vem do advento, quando Jesus vier, todos os adventistas serão levados para o céu. E a prisão de Satanás é aqui na terra, porque não vai pessoa para Satanás atormentar. Então essa é a interpretação da senhora Helena White no livro O Grande Conflito, certo? Então há interpretações diferentes. A Testemunha de Jeová já tem outra interpretação diferente, que há 144 mil, literalmente, que vão para os céus, e a igreja, então, aqui na terra, quando Cristo vem para instalar o seu reino. Mas de alguma forma eles são chamados também de um pré-milenismo com diferenças. Muito bem, então podemos terminar aqui, vamos dar um pouquinho para a conversa. Mas eu estou dizendo, o que eu quis dizer é que eu tenho respeito pelas pessoas, já li vários livros para a igreja presbiteriana. Ela tem uma posição mais amilenista. João Calvino seguiu a linha de Agostinho. Então, de um modo geral, na própria confissão dos presbiterianos, a linha é milenista. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a maior denominação protestante do Brasil, ela já é pré-milenista, chamado dispensacionalista. Acredita nessa vinda de Jesus em duas etapas. Os batistas têm pré-milenista, têm amilenista, então não tem uma linha muito por causa do sistema de governo da igreja, chamado congregacional. Então há linhas diferentes. A igreja católica, numa posição mais oficial, é mais pós-milenista ainda. O Papa nunca perde essa ideia, o clero, que a igreja vai dominar tudo ainda, certo? Mas tudo bem. Vamos às perguntas aqui, comentários, para a gente discutir um pouco.